Olá, eu sou Carol Fernandes, apresentadora do Elas no Poder. Sei que você está esperando a introdução do episódio, mas antes de partirmos para ela, queria deixar um recado. Esse é o último episódio da nossa série. Jaqueline Coutinho é nossa última biografada, mas não é o último do podcast. Na próxima semana, teremos um último episódio que será um bate-papo entre eu e Manu Barros, presidente do Conselho dos Direitos da Mulher de Sorocaba. Nós vamos falar sobre as perspectivas de futuro para as mulheres na política sorocabana. A própria Manu foi candidata em 2020 pelo PSOL e, apesar da votação expressiva, por conta do quociente eleitoral, ela acabou ficando como suplente. Além disso, vamos contar com mensagens de outras mulheres que estão se engajando na luta política no município e também tentaram concorrer em 2020. Eu espero que gostem, pois essa é a maneira que encontramos de tentar refletir sobre tudo que contamos ao longo desses 11 episódios e como podemos melhorar daqui para frente, para que Sorocaba seja, como disse Diva Prestes em 97, uma cidade igualitária, onde homens e mulheres possam exercer plenamente seu direito de cidadania. Vamos começar o episódio de hoje. Ao longo dos episódios do Elas no Poder, nós mencionamos que 3 mulheres foram vice-prefeitas e apenas uma prefeita. Mas ninguém esperava que a única mulher a se tornar chefe do executivo não seria exatamente pelo voto. Jaqueline Coutinho foi a primeira mulher a ocupar em definitivo o 6º andar do Palácio dos Tropeiros em meio a atritos com o titular do cargo. Ela foi a única a ver um prefeito ser cassado 2 vezes e ela própria quase perder seu mandato como vice. Jaqueline não pode ser considerada uma política de carreira. 2016 foi sua primeira eleição e logo de cara como candidata a vice-prefeita. Nunca exerceu outros cargos como secretária, assessora, vereadora ou deputada. Era delegada de polícia antes de entrar na vida pública. Ao chegar lá, a lua de mel com o cargo durou pouco. 6 meses depois, envolta em um escândalo que atingiria diretamente o prefeito e a vida da cidade, Jaqueline perdeu protagonismo, espaço, pautas que defendeu desde a campanha eleitoral e foi de fato que conhecemos como vice decorativo. Alçada ao cargo máximo da administração municipal em meio a manobras políticas, fez um governo de conciliação em apenas 43 dias, mas teve que voltar às funções de vice, pois o titular havia conseguido retornar ao cargo por meio da justiça. 2 anos depois, o mesmo processo a tornaria prefeita novamente. Ocupando o cargo em definitivo, ela enfrentou a pandemia do coronavírus, que ainda nos atinge, uma oposição no legislativo encabeçada por quem hoje é seu sucessor na prefeitura e um processo eleitoral conturbado. E toda essa turbulência só gera perguntas. Qual o preço que se paga por viver um processo histórico? O quanto que os políticos fazem nas coxias do poder interferem de fato na vida de um município? Será que é possível parar uma cidade com mais de 600 mil habitantes como Sorocaba por conta de uma disputa política? É muito difícil ser historiadora do tempo presente. Todos esses fatos aconteceram há pouco mais de 4 anos. Mas ninguém diz que essa seria uma tarefa fácil. Para eu te explicar o que foi o governo da primeira mulher prefeita de Sorocaba, ainda temos que passar pela gestão de José Antônio Caldini Crespo pela prefeitura. E antes mesmo de tudo isso, temos que passar pelo caminho que ela percorreu até a política. Eu sou Carol Fernandes e volto já. A bancada feminina é pequena, a representação... Com essa crise somos nós, as mulheres. Nós só podemos agradecer porque vocês continuam construindo a sociedade que Salvadora Lopes fez por lutar. Fui insultada, alijada dos meus direitos de vice-prefeita em exercer plenamente o meu mandato. Gostaria de cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, que neste ato estamos inaugurando mais um marco para Sorocaba. Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho nasceu no dia 3 de setembro de 1966, em Sorocaba. Ela é filha de Geraldo Barcelos Coutinho e Neide Andrade Barcelos Coutinho, ambos oficiais de justiça aposentados. Além disso, é divorciada e tem 2 filhos, Maitê e João. Após concluir os estudos, Jaqueline se matriculou na Faculdade de Direito de Sorocaba, a FAD. No mesmo ano, prestou concurso para oficial de justiça e passou a exercer a função. Ela permaneceu no cargo por 4 anos e 8 meses, trabalhando em Sorocaba. Quando completou 22 anos de idade, Jaqueline prestou concurso público e ingressou na carreira de delegada de polícia, se tornando a mais jovem do estado de São Paulo a ocupar o cargo. Mas foi assim um momento importante, porque a gente sempre soube que as mulheres, principalmente na área de segurança pública, da Secretaria de Justiça ou do Judiciário,
tinha uma certa dificuldade de penetração por conta do machismo que ainda impera. Tanto é que na época que eu prestei o concurso, em 89, a média de cargos ofertados no concurso era de 90, 100 cargos. E passaram 95 homens e 5 mulheres, a média era 5, 6 mulheres por concurso, né? Daí a gente pensava, poxa vida, mas outras mulheres não teriam capacidade, né, para ingressar na carreira, mas havia, como a gente sabe que ainda há uma certa discriminação com relação às mulheres, é isso porque a gente tem que desbravar, né? Tem que acreditar, tem que ir à luta, não pode achar que a gente não tem o mesmo potencial, porque o potencial é igual. Jaqueline exerceu o cargo de delegada de polícia por 27 anos. Destes, 19 foram em delegacias de defesa da mulher, nas cidades de Itapetininga, Fernandópolis e Sorocaba. Nas unidades, ela também investigava crimes de maus-tratos e abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Ela atuou ainda na Delegacia do Idoso no Necrim de Sorocaba. E as delegacias da mulher foram um marco na história da violência contra a mulher, né? Da proteção das mulheres em razão da violência doméstica e familiar. A primeira DDM foi inaugurada em 1985. Na sequência, tivemos muitas delegacias da mulher que foram inauguradas como um instrumento jurídico, um instrumento do poder público, da Secretaria de Segurança, para atender de forma diferenciada a mulher, né? Porque até então nós tínhamos o atendimento das vítimas mulheres, né, vítimas do sexo feminino, em distritos policiais comuns. E sempre houve, isso eu posso dizer porque eu já como delegada ouvia muito policiais militares e policiais civis do sexo masculino tratando a causa da violência com uma um certo preconceito, um certo desdém. E as vítimas se sentiam assim, e se sentiam mais vitimizadas ainda depois da agressão, depois de um estupro, de uma ameaça, de uma calúnia, de uma difamação, uma injúria, elas terem que ir num distrito policial onde o atendimento não era adequado, onde elas se sentiam elas sentiam que não havia aquele acolhimento que deveria haver, e de fato não havia, né? Com as delegacias da mulher, isso mudou em todo o estado de São Paulo e foi modelo para o Brasil, né? O estado de São Paulo foi modelo para o Brasil. A delegada viu sua vida mudar a partir de 2015, com um convite inesperado do ex-prefeito e ex-deputado federal Renato Amari, do PMDB. Na época, o político procurou Jaqueline e falou sobre o desejo de formar uma chapa com uma candidata do sexo feminino, para concorrer às eleições municipais do ano seguinte. E ela, que nunca antes pensou na possibilidade, acabou aceitando o convite e se filiou ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Para me ajudar a entender a trajetória política da ex-prefeita Jaqueline Coutinho, eu contei com a colaboração do jornalista José Carlos Finez, ex-editor-chefe do Jornal Cruzeiro do Sul na época do governo Crespo Jaqueline. Existe uma demanda pela presença da mulher nas chapas. Então, só o fato de ser mulher já é algo bem visto pelo eleitorado. Ela tem um histórico como delegada de polícia, ela tem um histórico de serviços prestados na delegacia da mulher. Então, ela é aquele elemento novo na política, que também existe muito eleitor que fala, eu vou votar nesse porque ele não é político de carreira, né? Assim, ele é novo, como se o novo fosse mais imaculado, né? Assim. Então, tem esse tipo de eleitor. Então, ela tinha muitos predicados, né? Uma pessoa séria, inteligente, dedicada ao trabalho, né? Fiel, acho que a questão da fidelidade contou muito, fiel, não era uma pessoa, assim, conhecida por sua matreirice, ou assim como uma raposa política que fica pulando de galho em galho, uma pessoa oportunista. Uma pessoa que estava ali, que estava disponível. Agora, exatamente o porquê,
Isso tudo são avaliações, coisas que eu imagino o porquê da escolha. O anúncio da pré-candidatura de Renato Amari e Jaqueline Coutinho intimidou os adversários políticos. Dentro do PSDB, como mencionamos em outros episódios, o então prefeito Antônio Carlos Panunzio desistiu da reeleição com alto índice de rejeição ao seu governo. O deputado federal e ex-prefeito Vitor Lippe optou por focar no mandato em que estava e apoiar a esposa, que tratava um câncer de mama. A deputada estadual Maria Lúcia Amari também desistiu da pré-candidatura com a possibilidade de participação de seu ex-marido na disputa. Assim, João Leandro da Costa Filho, então secretário de governo de Panunzio, foi anunciado como candidato do partido às eleições. Já no PT, com a falta de interesse de Hamilton Pereira em disputar o executivo sorocabano e a pré-candidatura de Yara Bernardi à Câmara Municipal de Sorocaba, Glauber Piva foi anunciado como pré-candidato e depois oficializado. No PSOL, o ex-vereador e deputado estadual Raul Marcelo, que já havia disputado as eleições pelo partido 2 vezes, foi oficializado como candidato. O PRB anunciou Hélio Godoy, líder do partido na Câmara de Sorocaba à época, como candidato a prefeito. O cenário era favorável para Renato Amari, que desta vez iria concorrer às eleições pelo PMDB. Ele, que tinha sido prefeito de Sorocaba com o maior índice de aprovação na história da cidade, viu o cenário se repetir em 2016. Estava com mais de 50% de intenções dos votos em pesquisas eleitorais. Mas os processos que sofria na justiça poderiam atrapalhar o seu governo e, por isso, Amari desistiu da candidatura em julho de 2016. Quando penso em política, penso em Sorocaba, a cidade que amo, onde cresci e que me tornou quem sou. E é justamente por esse amor que tive que tomar a difícil decisão de retirar a minha candidatura à Prefeitura de Sorocaba. Esse é o Amari anunciando em coletiva sua desistência. Após a desistência do PMDBista, a coligação precisava de outro nome conhecido na cidade para assumir o lugar de Amari. Essa função coube ao então vereador e ex-deputado estadual José Antônio Caldini Crespo, do DEM. Essa história é muito curiosa, né? Porque o Renato, ele disse que ele iria ser o candidato e que ela seria a vice dele. Na verdade, o Renato sabia que estava inelegível pela lei da ficha limpa, ele tinha inúmeros processos que iriam fatalmente impedir o registro da candidatura dele. Ele montou uma coisa esquisita isso na política, né? Ele montou uma chapa com um preposto que era o Crespo, sou Renato, sou Crespo, era o slogan da campanha, e ele escolheu a vice, segundo ele, que seria a vice dele, mas eu acho que ele já estava escolhendo a vice do Crespo. O que é interessante notar é que não foi o Crespo que escolheu, né? Então, acho que aí já tinha algum problema aí nessa candidatura, porque não foi o Crespo que escolheu, foi o Renato que escolheu. É como assim, o técnico do time que escala, você vai ser o ponta direita e você vai ser o ponta esquerda. Aí os jogadores vão lá e jogam. Eu achei isso estranho, porque geralmente isso no âmbito dos partidos, mesmo das coligações, essas parcerias nascem de uma forma mais orgânica e a partir de muitos diálogos, a partir de muitas conversas. Não tem alguém que chega e fala, você vai ser o candidato a prefeito, você vai ser o candidato a vice. Então, aí isso eu já achei estranho e talvez aí, nesse fato, já esteja o embrião de tudo que viria a seguir, né? De todas as discórdias que viriam depois. O democrata já tinha histórico de concorrer à prefeitura, tentou o cargo 4 vezes em anos anteriores e perdeu em todas as ocasiões. Vereador desde 2012, ele estava disposto a se reeleger para o cargo até Amari o indicar como substituto. Escolhido como candidato aos 45 do segundo tempo, Crespo aceitou a estrutura partidária já vinda da pré-campanha de Amari. Isso fez com que ele herdasse a então candidata a vice do PMDBista, a delegada Jaqueline Coutinho. O cenário político do Brasil naquele 2016 era outro. Toda aquela eleição foi marcada principalmente pelo caráter de derrotar a esquerda nas urnas. O impeachment da presidente Dilma Rousseff no âmbito federal acelerou a onda conservadora que viria a tomar conta do país. Exemplo claro dessa mudança é que o PT, partido mais influente da esquerda brasileira, deixou de comandar 630 prefeituras que havia conquistado em 2012, ficando apenas com 266 no pleito de 2016. A derrota mais simbólica foi a do prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, em primeiro turno para o tucano João
João Dória. E claro que no interior, em específico em Sorocaba, que nunca foi governada por um político ou partido de esquerda, não seria diferente. Apesar do cenário conturbado em todo o país, os candidatos que foram ao segundo turno na cidade foram José Crespo, que ficou com 46,18% dos votos, contra o psolista Raul Marcelo, que teve 25%. O segundo turno foi de ataques, principalmente partindo da campanha de Crespo, atrelando ao candidato do PSOL apoio a ditaduras e políticas de liberação de aborto e drogas, como você pode ouvir no trecho do último debate realizado na cidade pela TV Tem. Traz do adversário, bom moço, cara lavada, mas o PSOL, esse partido que defende princípios comunistas, defende regimes totalitários na Coreia do Norte, na China, em Cuba. É isso que esse nosso folheto, que estava com todos os números de CNPJ, não é apócrifo não, é isso que incomodou muito, são verdades que incomodaram muito as pessoas desse PSOL, que é o partido ao qual o candidato está e que, por sinal, você percebeu, na propaganda partidária, nesses últimos dias, eles sumiram com a sigla do partido, até eles estão com medo do que representa o PSOL, um partido que pretende a liberação do aborto, liberação da maconha, das drogas e também a ideologia de gênero. Em Sorocaba todo mundo sabe quem tem mais capacidade e quem está pronto para governar. Crespo é o melhor candidato e ainda conta com o apoio do Renato. Então vamos botar o Crespo para trabalhar. Bora! Apesar de ter deixado a candidatura, Renato Amari não abandonou a campanha. Exerceu sua influência política ao máximo que pôde para ajudar Crespo na vitória. O slogan da campanha, inclusive, foi "Sou Renato, sou Crespo". Contra um governo competente, não há crise que prevaleça. Você concorda? Concordo. Tanto assim que eu passei, durante os meus 8 anos, com a participação efetiva da população que vinha ajudar a gente. O caso da dengue é um exemplo. Além de desejar boa sorte, eu tenho certeza, e nós vamos começar um processo no sentido de recuperar esse orgulho, essa satisfação, essa alegria de falar que Sorocaba é uma cidade encantada, é uma cidade colorida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Por isso eu voto em você. Então, farei esse compromisso também. Valeu, meu candidato. Obrigado. Por todo o amor que você dedicou, toda a força de vontade, por toda a sua coragem, Sorocaba cresceu de verdade. Então, meu amigo Renato, se o Crespo é o seu candidato, é 25 que Sorocaba vai votar. Renasce Sorocaba. Sou Renato, sou Crespo, bora trabalhar. As expectativas de uma votação apertada seguiram por toda a cidade, mas o cenário mais esperado realmente se confirmou. Com 58,48% dos votos, José Crespo do DEM é o novo prefeito de Sorocaba. Palanque da Vitória, no final da tarde daquele 30 de outubro de 2016, era possível ver um trio elétrico em frente à Casa do Democrata, no Campolim, bairro nobre da zona sul da cidade. Em cima dele, o próprio Crespo, acompanhado da esposa e nova primeira-dama, Lilian Crespo, a vice Jaqueline Coutinho e o cabo eleitoral Renato Amari. Ao fundo, podemos observar o colega de partido de Crespo, o vereador mais votado na história da cidade, o futuro prefeito da cidade, Rodrigo Manga, entre vários outros parlamentares que comporiam a base aliada do prefeito no Legislativo. Toda ação em que nos unimos, colocamos a nossa crença, trouxemos as ideias da população, porque sempre tivemos a certeza de que, ganhando esta eleição, nós partiríamos para um desafio maior ainda do que ela, a campanha, que é reconstruir Sorocaba. A vice também discursou. Nós sabíamos que o nosso trabalho seria compensado. Não é o meu trabalho, o do prefeito, ou do Renato, é o nosso, é um trabalho de equipe. A expectativa sobre os 4 anos de mandato era grande entre a população sorocabana. Durante a campanha, Crespo fez promessas como instalar novas UBSs nos bairros de maior demanda, garantir vagas em creches para todas as crianças, zerando o déficit em Sorocaba, diminuir o valor da passagem de ônibus e até mesmo implantar o VLT, um metrô de superfície. Na Câmara, o novo prefeito aparentemente teria vida fácil. 16 dos 20
vereadores comporiam sua base aliada. Contudo, o primeiro impasse do prefeito seria logo de cara com servidores públicos em março de 2017. O orçamento aprovado para o ano, que estava na casa dos 2,8 bilhões de reais, contemplava um reajuste de salário para a categoria, mas o prefeito alegou que o município não tinha condições de conceder o reajuste no momento e pediu para que essa conversa fosse realizada a partir de outubro daquele ano. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, por meio de seu presidente, Salatiel Hexel, hoje vereador pelo PDT, entrou com processo de impeachment contra Crespo por improbidade administrativa pelo caso, além de acusar o chefe do executivo de estelionato eleitoral, por dizer que reduziria o valor da tarifa do transporte público em sua campanha, mas ao tomar posse do cargo subiu os valores em 7,89%. Por conta da ampla maioria que contava, o processo foi facilmente barrado. Mas isso não impediu que os servidores públicos organizassem protestos contra o prefeito. No mais polêmico deles, a categoria parou em frente à casa de Crespo, que não saiu para dialogar com os manifestantes. Ele determinou que os 2 assessores recebessem os servidores com coxinhas, o que foi entendido pelos servidores como uma provocação. A autoridade que ele teve na campanha, ele não está tendo aqui. Enquanto o prefeito Crespo merece um trabalho mais aprofundado de jornalismo, talvez até um livro, porque é o que eu digo, como que uma pessoa é eleita com 58% de aprovação, toma posse em janeiro, no mês 6 arruma uma treta, que o Crespo era bem polêmico, teve 3, ele já arrumou uma treta com os servidores públicos por não dar reajuste, e aí eles foram protestar na frente da casa dele, ele mandou coxinhas para o pessoal lá. Né? Então ele tinha esses 8 meses, 7, 8 meses aí, de janeiro a julho, foram marcados por episódios bastante polêmicos que desgastaram muito a figura do prefeito. Então ele começa um mandato com 17 vereadores, e de 20, e 6, 7 meses depois, você vê aquelas pessoas que eram aliadíssimos dele, que votavam a favor, votavam em tudo com ele, que estavam ao lado dele para o que desse, para o que viesse, você vê aquelas pessoas mudando de lado. Até o momento que o próprio Manga muda de lado, mas aí eu acho que é uma coisa tão simples que qualquer criança percebe. O prefeito se tornou altamente impopular nesses 7, 8 meses. Né? Ele não deu a reajuste para o funcionalismo público. Né? A Sorocaba teve a greve mais longa do transporte coletivo no meio do ano, em julho. E ele se indispôs com um monte de gente. Então, ele anunciou que aquele hospital municipal, que era a promessa de campanha lá na Zona Norte, não ia mais ser feito. Tudo isso em 6 meses, além do fato de não ter começado a cumprir as promessas que seriam reduzir fila da saúde, contratação. Ele ficou brigando com o Ministério Público por causa daqueles cargos comissionados, 60 e tantos cargos comissionados, ficou fazendo reforma administrativa, aumentou o número de secretarias de 15 para 22, né? Você vê uma pregação de austeridade, de gestão, de eficiência, e aí aumenta o número de secretarias. Né? Então, eu vejo assim, houve um esvaziamento muito rápido do cacife político do José Crespo, por conta das promessas não cumpridas e de outras atitudes que ele tomou. Nos bastidores do Palácio dos Tropeiros, a insatisfação sobre o mandato também crescia na então vice-prefeita Jaqueline Coutinho. Ela, que durante a campanha foi cotada até mesmo como futura secretária de segurança do município, se viu invisibilizada logo nos primeiros meses no cargo. Até que em abril, a delegada assumiu a prefeitura quando José Crespo seguiu em comitiva do Senado Federal para a Alemanha, representando todos os prefeitos do Brasil. Foi durante o período como prefeita em exercício que Jaqueline recebeu uma denúncia anônima de um possível diploma falso usado pela então assessora Tatiane Polis e decidiu apurar o caso. A investigação da vice-prefeita ocorreu em sigilo dentro do Paço Municipal. Ao reunir fatos e argumentos que comprovassem que a dita assessora não tinha o diploma de ensino superior exigido para exercer o cargo que ela ocupava, Jaqueline descobriu também que Tatiane Polis tinha cursado apenas até a 6ª série do Ensino Fundamental 2.
Com essas informações em mãos, Jaqueline se reuniu no dia 23 de junho com Crespo, Tatiane Polis e o secretário de Gabinete Central, Hudson Zuliani, para expor a situação. Até então, dias normais na cidade. Mas 2 dias depois, a mãe da vice-prefeita, Neide Barcelos, em uma postagem no Facebook, relatou que a filha havia sido agredida pelo prefeito José Crespo. Me sinto entristecida ao tomar conhecimento da sessão pugilística em que se viu envolvido o prefeito, que mais uma vez dá asas à sua agressividade e destempero, ao tentar agredir um secretário em seu gabinete e a vice-prefeita que foi ao socorro do funcionário. A postagem caiu como uma bomba em Sorocaba e só se agravou após a vice dar uma entrevista dando detalhes da briga. Pegue as suas coisas e vá ser vice-prefeita na sua casa. Aqui você não vai mais ficar no 6º andar. Aqui você não entra mais. E daí também houve a intervenção do secretário. Ele ficou mais exaltado ainda. Ele investiu contra o secretário, gritava o tempo inteiro, falou para o secretário que o secretário também, se quisesse, deveria pedir as contas, e investiu. Eu segurei inclusive a mão dele, na realidade eu segurei a mão dele, eu segurava, ele me empurrou, mas não houve nenhuma agressão. Ele me empurrou talvez no momento daquele clamor, daquela exaltação, ele empurrou a minha mão, chamou um GM que fica, como inclusive é assessor, para nos retirar do local, e se criou uma exaltação generalizada. Todos ficaram assim, realmente surpresos, atônitos com tudo aquilo. A situação caminhou a passos apressados e naquela mesma semana foi criada uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as acusações do falso diploma e uma comissão processante para apurar a conduta do prefeito. As primeiras reações na mídia e dos vereadores era de esperar que Crespo exonerasse Tati Polis, mas não foi isso que aconteceu. O prefeito manteve a assessora no cargo e o clima de enterro se manteve no 6º andar. Ainda no calor da repercussão do caso, que só aumentava, a vice-prefeita chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o prefeito. A vice-prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, registrou hoje cedo um boletim de ocorrência contra o prefeito José Crespo. Devido à crise, a então assessora apresentou um documento que comprovava sua conclusão escolar por meio de supletivo na instituição de ensino Colégio Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão Universitária, a escola que era do Rio de Janeiro, mas não tinha um polo em Sorocaba. Contudo, a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro informou à CPI do falso diploma que não reconhecia o documento apresentado por Tatiane Polis como verdadeiro. A CPI teve Fernanda Garcia do PSOL como presidente e Hudson Pessini do MDB como relator. Durou 43 dias e ouviu, além de Tatiane e Jaqueline, outras 4 pessoas e apontou os crimes de improbidade administrativa e prevaricação por parte do prefeito. Considerando o apurado por essa comissão, apresenta-se o primeiro relatório, que conclui pela existência de indícios de materialidade de ocorrências por parte do prefeito municipal, senhor José Caldini Crespo. Mas uma CPI não tem o poder de afastar um prefeito, apenas recomendar seu afastamento ao Ministério Público. Nesses 43 dias, o clima entre prefeito e vice não melhorou. No dia 17 de julho, Crespo envia a carta para a vice-prefeita determinando que esvazie o gabinete em 24 horas e se ausente do cargo. Diante do pedido, Jaqueline registra novo boletim de ocorrência por infração político-administrativa. Tatiane Polis pede exoneração do cargo e, em carta, diz que é vítima de perseguição desde o início da polêmica. A vice só conseguiria retornar ao seu gabinete no dia 10 de agosto, mas ao voltar se deparou com outra situação constrangedora. O prefeito determinou que um assessor de sua confiança ficasse instalado no gabinete de Jaqueline. O caso foi gravado e o desconforto da vice-prefeita e das pessoas que estavam com ela na sala em uma reunião é notório. No meu gabinete eu estou tendo a minha intimidade, o exercício do meu mandato está sendo violado, privado, constrangido, cerceado. Então eu peço que você saia. Alô? Não, não é a Mari, é a doutora Jaqueline. Posso fazer? Qualidade de munícipe. Você tem na qualidade de munícipe. Oi? Você tem alguma determinação para permanecer nessa sala? Não, não se encontra. É que a partir da data de hoje a gente está transferindo meu local de trabalho. Eu só estou executando a minha função. Meio
meio a isso, a Câmara instaurou uma comissão processante com base na CPI do diploma, que poderia cassar o mandato do prefeito. Neste momento, o terceiro boletim de ocorrência foi feito por Jaqueline Coutinho. O motivo, desta vez, é por abuso de autoridade e por desobediência, quando ela foi proibida de entrar em seu gabinete com integrantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Numa troca de acusações, então o prefeito José Crespo também denuncia sua vice ao Ministério Público, alegando que ela estaria usando um funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, para fins particulares. O caso ficou conhecido como marido de aluguel. Porém, esse caso vai se desdobrar apenas mais adiante na nossa história. A comissão processante caminhou por esses dias investigando todo o caso. Encabeçada por Fausto Pérez, do Podemos, Silvano Júnior, na época do PV, e Vitão do Cachorrão, na época do MDB, concluíram os trabalhos em 21 de agosto, alegando quebra de decoro e prevaricação por parte do prefeito. O relatório da comissão pedia a cassação do mandato do prefeito, que depois de toda a confusão, já havia perdido apoio de aliados importantes no Legislativo, inclusive do presidente da Casa, vereador Rodrigo Manga, que na época era do mesmo partido do prefeito. Para tentar barrar o processo, Crespo liberou os secretários Anselmo Neto, que na época pertencia ao PSDB, e Marinho Marte, do PHS, para retornarem para suas funções de vereador e fazerem peso contra a cassação. A exoneração dos secretários foi ainda mais simbólica, pois o suplente de Anselmo, JP Miranda, havia declarado dias antes que era a favor da saída do prefeito. A sessão extraordinária que decidiria o destino político do prefeito estava marcada, dia 24 de agosto de 2017. A Câmara Municipal ficou com as galerias lotadas de manifestantes que pediam pela retirada do prefeito do cargo. O clima era de tensão. A Guarda Civil Municipal adotava um esquema especial de segurança para a ocasião e todo vereador que apoiava o executivo estava sendo vaiado pela população. A sessão foi marcada por manobras de ambos os lados. A defesa do prefeito pedia a leitura na íntegra do relatório para atrasar o máximo possível da sessão e articular os votos que faltavam. No lado dos vereadores, era tentar garantir os votos que já tinham. Para a cassação eram necessários 14 votos favoráveis e os vereadores, de acordo com a cassação, sabiam que não tinham esse número. Foi a partir daí que o vereador Renan Santos, do PCdoB, pediu que o vereador Anselmo Neto, que era voto contra a cassação, fosse impedido de votar, já que ele era secretário do governo, portanto haveria conflito de interesses no voto do parlamentar. O Departamento Jurídico da Câmara aceitou o pedido e JP Miranda, suplente de Anselmo, foi convocado para o plenário da Casa para votar. E um a um os votos foram sendo contabilizados. Antônio Carlos Silvano Júnior. Sim. Fausto Salvador Pérez. Sim. Fernanda Garcia. Eu voto sim. Fernando Alves Lisboa. Não. Francisco França. Claro que sim, senhor presidente. Hélio Mauro Silva Brasileiro. Não. Hudson Pessini. Sim. Yara Bernardi. Sim, é o resultado do relatório. Irineu Donizete de Toledo. Não. João Donizete Silvestre. Sim. João Paulo Nogueira Miranda. Sim com a população, sim. José Apolo da Silva. Não. José Francisco Martinez. Tá sim. Luiz Santos Pereira Filho. Não. Mário Marinho Marte Júnior. Não. Péricles Regis Mendonça. Sim. Renan Santos. Sim. Rodrigo Maganhuto. Sim. Vitor Alexandre Rodrigues. Vota sim. Vanderlei Diogo de Melo. Vanderlei Diogo vota sim. No final das contas, por votação de 2/3 no quesitos 1 e quesitos 2, fica cassado o mandato do prefeito José Crespo. Eu peço que conste na ata. E naquele mesmo dia, Jaqueline Coutinho foi empossada prefeita de Sorocaba. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Que Deus abençoe a senhora e que Deus abençoe a cidade de Sorocaba. Na ocasião mesmo, ela já fez seu primeiro discurso, agora como prefeita. Uma fala onde relembrou toda a crise, emocionada e carregada de indignação por tudo que enfrentou. Situação esta irrefutável. Por mais que muitos queiram contra-argumentar, refutar, dizendo que não ocorreu, e eu posso garantir que ocorreu. Quando eu, vice-prefeita, legitimamente eleita, quando fui proibida de ocupar a minha sala, fui insultada, alijada dos meus direitos de vice-prefeita em exercer plenamente o meu mandato. Quando tive o miolo da fechadura do meu gabinete trocado no calar da noite. Quando recebi na minha casa uma carta
um ofício, um memorando, um sei lá o quê, que documentava que eu tinha 24 horas para retirar meus pertences da sala. Mesmo aqueles que tiveram um entendimento diferente da maioria, todos devem ser respeitados. Sabe por quê? Porque a democracia tem que prevalecer. Nós temos que respeitar opiniões de todos os cidadãos. E devemos respeitar e devemos ser coerentes com as nossas decisões. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada. No dia seguinte, o primeiro compromisso da nova prefeita foi fazer uma reunião com os vereadores e buscar pacificar o clima de guerra que estava na cidade por conta da confusão política. E chegando no Paço Municipal, Jaqueline foi surpreendida com uma salva de palmas feita por todos os funcionários públicos que atuam no prédio. José Crespo deixou a prefeitura nesse momento com Jaqueline sem uma estrutura para dar continuidade aos trabalhos que já estavam em andamento. O agora ex-prefeito determinou que todos os secretários entregassem seus cargos e foi o que fizeram. Como demonstrou a própria prefeita em reunião com o Legislativo, a intenção dela era acalmar os ânimos e fazer um governo de conciliação. Tanto que no primeiro escalão ela manteve 6 secretários de Crespo, abarcou indicações dos vereadores e ex-adversários da corrida eleitoral, como João Leandro da Costa Filho e Glauber Piva, que se tornaram secretários. Eu passei por uma situação complicada, isso em 2017, por conta do ex-prefeito, que foi cassado 2 vezes, ele ter me constrangido, me ameaçado, feito uma situação, praticado uma situação que inviabilizou até por um certo tempo que nós tivéssemos um contato no âmbito administrativo. Inclusive ele fechou a minha sala, trancou, trocou a fechadura, colocou um GM, eu tive que recorrer ao judiciário, entrei com mandado de segurança no Tribunal de Justiça. A desembargadora entendeu que não teria cabimento, né, uma mulher, ou melhor, não uma mulher, uma vice-prefeita com mandato está naquela situação por conta do ex-prefeito ter praticado, sim, infrações penais e até uma infração político-administrativa que levou à primeira cassação, né? E o que eu fiz? Eu fiz o que eu sempre fiz na vida, desde os 18 anos. Acreditar que, independentemente de ter grupo político, porque eu não tinha, independentemente de ter curriola política, independentemente de estar sozinha, eu tinha comigo a minha convicção jurídica, que eu estava correta, a minha convicção moral, que eu tinha que lutar, que eu tinha que enfrentar e que eu não ia abrir mão daquilo que eu consegui, que é ter um mandato com legitimidade e muito menos admitiria que fosse homem, fosse mulher, me inferiorizasse, me discriminasse, praticasse qualquer situação de constrangimento. O primeiro mandato de Jaqueline não durou por muito tempo. Quase 2 meses após a cassação de José Crespo, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o decreto da sessão extraordinária da Câmara de Vereadores do dia 24 de agosto. Com isso, Crespo voltou a ser prefeito e Jaqueline vice. Ele retornou ao cargo na manhã da sexta-feira de 6 de outubro de 2017. Na ocasião, a delegada teria dito à imprensa: "Posso garantir que a opinião pública é muito favorável e respeitosa. As pessoas estavam esperançosas e tinham consciência de que estavam fazendo um trabalho diferenciado para manter o governo unido e coeso. Estamos tranquilos e com a consciência de que, enquanto estivermos à frente, fizemos o nosso melhor. Dever cumprido." A expectativa era de que houvesse uma reconciliação entre prefeito e vice, mas não foi isso que aconteceu. Por vários conflitos com José Crespo, Jaqueline passou a se ausentar das decisões. Mas ele volta no mesmo diapasão de antes da primeira cassação. Talvez achando que aí ninguém mais ia ter condições de se rearticular para fazer uma segunda cassação. Talvez, né? Tô levantando uma hipótese. Talvez ele tenha achado que com o respaldo judicial ninguém mais teria capacidade de se rearticular para uma segunda cassação. Só que ele não estava lidando com um bando de escoteirinhos. Ele estava lidando com políticos extremamente matreiros, assim, no bom sentido, vamos dizer assim, mas
antenados com o que a população aqui fora está dizendo, está sentindo em relação à administração municipal, e alguns, inclusive, com ambições de ocupar o lugar dele. Então, era mais do que motivo para ele deixar as barbas de molho, né? E tentar trabalhar direito, tentar trabalhar de uma maneira mais transparente, fazer o que a Jaqueline fez no primeiro governo dela, tentar fazer um governo de coalizão, chamar todo mundo, chamar para conversar. Diante do cenário difícil para a vice-prefeita, Jaqueline anunciou pré-candidatura a deputada estadual nas eleições de 2018, pelo PTB. Meu nome é Jaqueline Coutinho e meu número é 14400. É preciso coragem para fazer o que é certo. Por isso, conto com seu voto. Ela recebeu mais de 30 mil votos, mas não se elegeu. Prestes a reassumir o cargo de vice-prefeita em outubro de 2018, Jaqueline concedeu uma entrevista ao jornal Cruzeiro do Sul. Na ocasião, ela avaliou sua participação no pleito como boa e disse que voltava focada em novos projetos e na busca do diálogo. Em fevereiro de 2019, a pivô da cassação de Crespo voltaria a ser destaque nos noticiários de Sorocaba. A ex-assessora do prefeito de Sorocaba, Tatiane Polis, está participando mais uma vez do governo de José Crespo. Em 2017, ela foi o estopim de uma crise política na cidade que resultou na cassação do prefeito. A explicação agora seria que ela é voluntária, mas isso não foi confirmado nem pelos documentos que a gente teve acesso e nem pela secretaria que coordena o voluntariado. A denúncia resultou na abertura de uma nova comissão parlamentar de inquérito para investigar o trabalho dos voluntários na prefeitura depois que Tatiane Polis foi flagrada trabalhando em um evento oficial. A vereadora Yara Bernardi, do PT, assumiu como presidente da CPI e Fernanda Garcia, do PSOL, como relatora. A investigação ficou conhecida como CPI do falso voluntariado e houve secretários municipais, servidores concursados, funcionários comissionados e também a ex-assessora Tatiane Polis. Em 23 de abril de 2019, o relatório parcial foi apresentado na Câmara de Vereadores e apontou irregularidades na condição de voluntária de Tatiane. Jaqueline também não teve vida fácil nos próximos meses. Um pedido de cassação de seu mandato foi protocolado na Câmara Municipal de Sorocaba com base na denúncia do caso marido de aluguel. No dia 10 de julho, dia da votação de sua cassação, Jaqueline esteve na Câmara junto com seus advogados para prestar sua defesa. Não cabia a mim, em primeiro lugar, a supervisão, porque ele não estava trabalhando no mesmo espaço físico que eu. Assim como jamais determinei o pagamento desse servidor, porque isso cabia à autarquia. Esse é um trecho da fala da então vice-prefeita, se defendendo para os vereadores. Em seguida, ouvimos a votação que decidiria o futuro político de Jaqueline Coutinho. Vereador Anselmo Rolim Neto, do PSDB, como vota? Sim. Vereador Antônio Carlos Silvano Júnior, do PV, como vota? Não. Vereadora Cíntia de Almeida, do MDB, como vota? Sim. Vereador Fausto Salvador Pérez, do Podemos, como vota? Sim. Vereadora Fernanda Schlick Garcia, do PSOL, como vota? Sim. Vereador Fernando Alves Lisboa Dino, do MDB, como vota? Sim. Vereador Francisco França da Silva, do PT, como vota? Sim. Vereador Hélio Mauro Silva Brasileiro, do MDB, como vota? Sim. Vereador Hudson Pessim, do MDB. Não. Vereadora Yara Bernardi, do PT, como vota? Sim, ao relatório. Vereador Irineu Donizete Toledo, do PRB, como vota? Não. Vereador João Donizete Silvestre, do PSDB, como vota? Sim. Vereador José Apolo da Silva, PSB, como vota? Não. Vereador José Francisco Martinez, PSDB, como vota? Eu voto sim. Vereador Luiz Santos Pereira Filho, do PROS, sim. Vereador Péricles Regis Mendonça de Lima, do MDB, como vota? Não. Vereador Renan dos Santos, PCdoB, como vota? Não. Vereador Rodrigo Maganhato DEM, como vota? Vota não. Vereador Vitor Alexandre Rodrigues, do MDB, como vota? Voto sim. Vereador Vanderlei Diogo de Melo, PRP, como vota? Sim. Por 13 votos a 7, Jaqueline foi mantida no cargo. Eram necessários 14 votos para que ela não fosse mais vice-prefeita. O resultado foi bem diferente da sessão que ocorreu 3 semanas depois, que agora julgava mais uma vez José Crespo. O
O prefeito foi acusado de infração político-administrativa no caso do voluntariado na prefeitura. No dia 1 de agosto de 2019, uma nova votação foi realizada na Câmara dos Vereadores, que durou mais de 13 horas. Por 16 votos a 4, o ex-prefeito foi cassado. Ata expedido competente decreto legislativo, ficando assim cassado o mandato do prefeito de Sorocaba, senhor José Antônio Todini Crespo. E mais uma vez, Jaqueline Coutinho assumiu a prefeitura da cidade, dessa vez em definitivo. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. O discurso de posse da nova prefeita foi bem diferente daquele de 2017. É uma data histórica para Sorocaba, não sei se feliz ou não, porque nós passamos por esse momento, é um momento difícil no âmbito político-administrativo. Não posso dizer que estou feliz pela situação em si, porque a gente sempre pensa no outro lado da moeda. E agora, diante dessa nova configuração política do Executivo, eu obedeço, eu me curvo à sucessão natural diante do processo de cassação e espero que possamos caminhar juntos. Vamos, com muita tranquilidade, muita harmonia, com muita esperança, resgatar aquilo que é o mais importante para uma população: a confiança, a credibilidade, a autoestima. Jaqueline assumiu já no dia seguinte a cassação e, em sua primeira ação como prefeita de Sorocaba, se reuniu com o secretariado e definiu mudanças. As secretarias de Assuntos Jurídicos e Patrimoniais e de Segurança e Defesa Civil tiveram novos nomes logo no primeiro dia, além da exoneração do secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas e Licitações e Contratos, que estavam afastados de seus cargos. A prefeita também apresentou medidas para cortar gastos da prefeitura. Uma reforma administrativa foi feita e previa a extinção de algumas secretarias, gerando uma economia de cerca de 3 milhões por ano. Apesar das desavenças com Crespo, Jaqueline deu continuidade ao plano de governo da chapa e às obras iniciadas por seu antecessor. O principal ponto a ser destacado nessa continuidade são as obras do BRT. A atual prefeita alega que as obras estavam paradas e que ela acelerou o processo de finalização da obra no trecho da Avenida Itavuvu, que foi entregue em agosto de 2020. Apesar de tudo o que aconteceu, Jaqueline diz que não guarda mágoas do prefeito. Não, eu nunca mais conversei com ele. Eu sou uma pessoa que não cultivo mágoas. Eu acho que mágoa traz energias negativas e eu acredito que nesse mundo, nós vivemos num mundo onde as energias, positivas, elas devem preponderar. Então, eu falei essa frase num determinado discurso: águas passadas não movem moinhos. Não tenho mágoas, não tenho recalques. Eu acho que a gente tem que acreditar e ter esperança que a gente vai ter momentos melhores, momentos de felicidade, momentos de infelicidade, fazem parte do nosso dia a dia. O importante é saber evoluir, separar o joio do trigo e estar sempre permeável, a evoluir enquanto ser humano. É um legado de ter assumido uma prefeitura num momento de crise por 2 vezes e ter dado tranquilidade, harmonia para a população que até então se via envolta em momentos de intranquilidade. Jaqueline passou pouco tempo no PDT, pouco mais de 2 meses. Logo depois ela foi para o seu terceiro partido, PSL. Criado em 1994, o PSL nunca teve grande expressão até as eleições nacionais de 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro se filiou ao partido e atraiu diversos políticos, apoiadores e simpatizantes para a sigla. A legenda, por conta de Bolsonaro, ficou marcada como de extrema direita e onde abarcariam os militares e demais pessoas ligadas às forças de segurança, que são majoritariamente o grupo de apoio ao presidente. Jaqueline, como delegada aposentada, encontrou no PSL um partido perfeito para traçar novos rumos na política. Sobre isso, José Carlos Finez acredita que pela pouca experiência política dela, ainda não é possível traçar um perfil e dizer que Jaqueline se enquadraria como alguém de extrema direita. Minha avaliação pessoal é de que a Jaqueline Coutinho, até por ser uma pessoa neófita nesse mundo político, ela nunca tinha exercido um cargo de vereador ou qualquer cargo político antes de ser vice-prefeita, e por ter se visto
de repente, no meio de um furacão, de uma tormenta muito grande, eu acredito que é difícil definir, rotular o perfil político dela, dizer, ela é mais conservadora, ela é mais progressista. Eu acho que ainda é uma incógnita. Talvez ela própria esteja procurando o caminho dela, procurando a personalidade política dela. Porque, tanto que no primeiro governo que ela fez, que foi aquele governo relâmpago de 40 e poucos dias, ela governou com praticamente todos os partidos da Câmara, incluindo a bancada oposicionista, que esteve representada ali. Então, ali era uma Jaqueline, com abertura para ter no seu secretariado pessoas de todos os partidos. E passam-se 2 anos, no novo governo dela, ela se filia ao PSL, que é um partido de hoje pode ser classificado como de extrema-direita. Então, para mim, ainda é uma incógnita. O governo de Jaqueline não foi tranquilo. Ela encontrou bastante oposição ao governo, encabeçada pelo vereador Rodrigo Manga, que havia deixado a presidência da casa, mas era um parlamentar que conseguia fazer barulho em temas que queria. E naquela altura do campeonato, outro assunto também começava a preocupar-nos o governo, o novo coronavírus. A pandemia que atingiu o mundo todo e ainda nos atinge, chegou ao Brasil de maneira preocupante em meados de fevereiro de 2020. As primeiras ações de Jaqueline em relação à Covid-19 aconteceram em março. Ela seguiu os mesmos caminhos que o governador do estado, João Dória, e no dia 21 daquele mês decretou o estado de calamidade pública na cidade. Entrava em vigência a quarentena municipal, que fora determinada por Dória em todo o estado. Aulas foram suspensas, a circulação dos ônibus diminuídas, entre outras coisas. Naquele momento, em âmbito federal, acompanhamos um processo de negação em relação ao novo coronavírus e suas consequências. Processo que foi encabeçado pelo presidente da República, que dizia que a doença era uma gripezinha. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Com esse discurso do presidente da República, o movimento negacionista ganhou força. A pressão contra a fechada do comércio e contra a quarentena foi grande. Neste momento, pesou contra Jaqueline Coutinho o fato dela manter a cidade em quarentena. O setor comercial da cidade pressionava a prefeitura em busca da abertura dos comércios. Diziam que a abertura deveria ser imediata, porque senão o setor não aguentaria. A prefeitura aguentou a pressão por mais ou menos um mês, quando no final de abril decidiu flexibilizar a abertura dos comércios, mesmo com as centenas de mortes diárias por Covid no Brasil e o pré-colapso no sistema de saúde. Nós tivemos aí 1 ano e 4 meses de administração frente à prefeitura, eminentemente técnica, sem oba-oba, sem live, sem ficar fazendo politicagem. Né? Veja que a minha preocupação a partir de março do ano passado foi fazer com que Sorocaba superasse essa crise da Covid-19. Nós fomos referência no estado porque todas as ações que articulamos, que fizemos, hospital de campanha, atendimento na UPH da Zona Leste como UPH referencial, atendimento diferenciado para os pacientes nas UBSs, tudo que nós fizemos foi pautado por aquilo que era necessário fazer. Veja que nós tínhamos uma perspectiva de acabar 2020 numa situação de um déficit orçamentário absurdo. Então, nós tivemos que fazer uma administração responsável, uma administração que atendesse, que desse o suporte para as necessidades da população na área de saúde, como de fato fizemos, né, de ponta a ponta, e também na área orçamentária, na área financeira. Nós reduzimos despesas, suspendemos contratos, contingenciamos despesas de tal forma que acabamos o ano com uma previsão de um possível déficit de 460 milhões, nós não tivemos déficit orçamentário. Apesar das polêmicas das medidas de enfrentamento à pandemia, Jaqueline decidiu tentar a reeleição para a prefeitura. A prefeita foi oficializada como candidata ao pleito eleitoral pelo PSL em setembro, dando início à corrida eleitoral. A candidata ainda tinha o apoio dos partidos PSB, PSC, MDB e Patriota na disputa. Ela cuida da cidade
Com trabalho e com justiça, dedica sua vida pra servir a Sorocaba. Com força e vontade, muita honestidade, sempre fazendo bem pra toda. A chapa, que tinha Roberto Freitas, do PSB, como vice, fez uma campanha pregando a continuidade do que estava sendo realizado na cidade com o slogan Mais e Menos Tempo. A corrida ainda teve os candidatos Flaviano Lima pelo Avante, Carlos Pepper pelo Solidariedade, Renan Santos pelo PDT, Raul Marcelo pelo PSOL, Dr. Leandro pelo DEM, Rodrigo Manga do Republicanos e Maria Lúcia Amari pelo PSDB. O cenário não era favorável para a prefeita. Apesar de ter chegado no segundo turno, ela encerrou o primeiro com apenas 16,63% dos votos, contra 39,42% dos votos de seu principal adversário, Rodrigo Manga. A prefeita foi ao segundo turno muito atrás na corrida eleitoral. Por conta da pandemia, o segundo turno foi o mais curto da história, apenas 2 semanas de diferença entre um e outro. Foram 2 semanas de tensão para a candidata do PSL, que teve que correr mais para superar a distância que separava os dois candidatos. Pesou ainda mais o fato de outros derrotados na disputa, como Raul Marcelo, Maria Lúcia Amari e Renan Santos, terem optado pela neutralidade, enquanto o Dr. Leandro e Carlos Pepper foram para a base de apoio a Rodrigo Manga. Estou para a Jaqueline o apoio pouco expressivo de Flaviano Lima e do partido PCdoB. E confirmando o esperado, Rodrigo Manga foi eleito prefeito de Sorocaba com 52,58% dos votos válidos, contra 47,42% de Jaqueline Coutinho. Na realidade, de início eu nem pretendia sair candidata, eu já tinha até me posicionado nesse sentido, falado na própria mídia que eu não sairia candidata, mas houve por parte do partido, do PSL, um interesse em que a gente permanecesse, se mantivesse na prefeitura e participasse do processo eleitoral. Participamos, essa é a democracia, por aproximadamente 14, 15 mil votos, nós não fomos eleitas, mas tivemos uma ascensão muito importante. No primeiro turno, eu tive 48, 49 mil votos. No segundo turno, a gente praticamente triplicou o número de votos. Fomos para 139 mil votos, né? Não fomos eleitos, mas eu sabia que essa era quem sai na chuva para se molhar, né? Fizemos uma campanha dentro do que eu sempre me pautei enquanto servidora pública. Nos últimos dias de mandato, a prefeita apresentou um balanço dos seus 17 meses de governo em todas as áreas. De acordo com dados apresentados em coletiva de imprensa, a situação financeira da prefeitura revelava a existência de pouco mais de 130 milhões em recursos próprios e vinculados, disponíveis nos cofres municipais, e uma estimativa de restos a pagar de cerca de 10 milhões. A prefeita também falou sobre as dificuldades encontradas neste ano, sobretudo por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo ela, em abril de 2020, havia uma previsão de que o déficit orçamentário poderia chegar à casa dos 70 milhões. No entanto, com as medidas adotadas, algumas impopulares, como admitiu a prefeita, a crise financeira foi controlada e a prefeitura fecha 2020 numa situação de estabilidade. Ao transmitir o cargo para Rodrigo Manga no dia 1º de janeiro de 2021, emocionada, Jaqueline desejou sucesso ao sucessor e diz que Sorocaba vai vencer as dificuldades. É a administração pública por Sorocaba. E aqui agradeço aos meus pais, Geraldo Barcelos Coutinho e Neide Andrade Barcelos Coutinho, que me proporcionaram valores e força para manter a missão, que foi uma missão árdua, vocês sabem disso. Uma missão árdua, foram 4 anos de muita dificuldade. Mas também que eu consegui manter adiante, que eu consegui levar adiante graças ao apoio deles. E aqui eu vou ler uma mensagem, essa mensagem é mais para vocês que estão chegando e também para todos que nos assistem, mas é uma mensagem espírita muito bonita. Vencerás, não desanimes, persiste mais um tanto, não cultives pessimismo, centraliza-te no bem a fazer, esquece as sugestões do medo destrutivo, segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Sim, nós erramos. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Sim, pai, mãe,
avançamos. Trabalha constantemente, futuro prefeito Rodrigo Manga. Trabalha constantemente, edifica sempre. Senhores, um ótimo ano para todos vocês, com muita saúde, muita paz, muita harmonia, muito trabalho. Nós queremos o melhor para Sorocaba e venceremos. Muito obrigada. Em meio a 4 anos de turbulência política, pandemia e um processo de invisibilização feita por seu antecessor, Jaqueline entregou uma prefeitura sem déficit com dinheiro em caixa para as despesas que viriam. Perguntei a ela qual o sentimento de ter sido a primeira mulher prefeita de Sorocaba. Me sinto assim, lisonjeada, me sinto compensada, né? Porque é fruto de um reconhecimento lá em 2016, por conta da eleição, eu enquanto vice, de um trabalho que a gente fez como delegada de polícia, uma visibilidade que a gente teve, que foi um trabalho muito realizador na área de violência contra a mulher, criança, adolescente e idosos. E também eu me sinto feliz de saber que nós, mulheres, nós temos o nosso espaço e se a gente assumir a nossa parcela de contribuição político-social, a gente pode galgar postos, nós podemos galgar melhorar essa representatividade que hoje é muito pequena. Eu acreditei que podia administrar e tenho plena convicção, apesar de não ser da área política, eu sempre fui da área jurídica, né? Desde os 18 anos. E principalmente, eu acredito que o bom senso também, né? A pessoa que tem bom senso, que tem equilíbrio e que tem um senso de justiça social elevado, ela pode fazer uma boa administração. Fora da política desde janeiro, agora a ex-prefeita não sabe ainda quais serão os rumos de sua participação na vida pública. Ela comenta que existe interesse do PSL em que ela se candidate novamente para outros cargos, mas que ainda não é uma situação definida. Enquanto isso, Jaqueline segue sendo mãe, dona de casa, estudando e ajudando a cuidar de seus pais, seus grandes pilares de força. Olha, a Jaqueline mãe é aquela... é a mulher mãe, né, que se preocupa com a alimentação dos filhos, se preocupa com a educação dos filhos, pega no pé dos filhos, cuida da casa. Eu amo cuidar da minha casa. A partir agora de 1º de janeiro, eu estou cuidando da minha casa, dos meus 4 cachorros, que são os meus netos, eu falo que são os meus netos. Estou estudando, estudando matérias de direito, situações que surgem e que eu acho que eu devo me aprofundar, né? E cuidando dos meus pais também, que são idosos, são doentes. Eu estou fazendo aquilo que uma boa mãe, uma boa filha e uma boa cidadã deve fazer. Elas no Poder é uma produção da Ponta MP3. Se você ficou curioso para saber um pouco mais da história, tem muito conteúdo extra no nosso site, pontamp3podcast.com.br/elas no poder. E nas redes sociais, sempre em @pontamp3podcast. Para não perder nenhum episódio, não esquece de assinar o nosso feed. Eu sou Carol Fernandes, apresentadora deste podcast. A idealizadora do programa é Tatiane Silva. O Lucas Monteiro é responsável pela pesquisa, montagem e coordenação de toda a produção. Os roteiros são assinados por mim, pela Tatiane e pelo Lucas. A nossa estratégia digital também é feita pela Tatiane Silva. A nossa identidade visual foi criada pelo Derek Lambert e pela Daniela Ferreira. Foram usados neste programa áudios da IPA Online, TVTEM, Crespo Prefeito 25, Record TV, Jornal Zenorte, Jornal Cruzeiro do Sul, TV Sorocaba, TV Câmara, Arquivo Eleitoral, Palácio do Planalto e PSL Sorocaba. Antes da gente encerrar, precisamos fazer algumas correções dos últimos episódios, que acabaram passando com algumas informações erradas. No nosso programa sobre Cidinha Queiroz, quando mencionamos que ela foi trabalhar na Secretaria de Relações do Trabalho do governo Renato Amari, dissemos que o secretário da pasta era Cláudio Robles, quando na verdade era Ernesto Taccone. Robles era secretário de Desenvolvimento Econômico na gestão Amari. Outra correção importante é sobre os episódios de Neuza Maldonado e Edith de Giorgi. Neles dissemos que Antônio Carlos Panunzio foi prefeito de Sorocaba pela primeira
primeira vez entre os anos de 1992 e 96, quando certa de 1989 até 1992. Feitas as correções, não podemos deixar de destacar que todas as entrevistas feitas para o podcast foram realizadas respeitando os protocolos de segurança para evitar a contaminação pela Covid-19. Nenhum entrevistado foi posto em risco durante as gravações. Não podemos deixar de agradecer pessoas que foram fundamentais para a produção deste podcast. Nós agradecemos a Josefina Tranquilin, Mariana Schimming, a Câmara Municipal de Sorocaba em nome do secretário de Comunicação Institucional, Fábio Mascarenhas, que nos deu todo o suporte e acesso ao acervo de imagem e voz do Legislativo. As vereadoras Yara Bernardi e Fernanda Garcia, que nos apoiaram desde o início do projeto, e a todas as nossas entrevistadas e entrevistados, que nos ajudaram a contar e resgatar histórias de mulheres que fazem Sorocaba ser o que é hoje. Por fim, agradecer a você, ouvinte do Elas no Poder, que compartilhou os episódios, deu feedbacks e sugestões de como poderíamos melhorar o nosso trabalho ao longo dessas 11 semanas que tivemos juntos. Obrigada e até semana que vem.